O estado deixou alunos sem transporte no primeiro dia de aula do segundo semestre. A ausência do serviço e a falta de comunicação geraram até protesto. Pais e crianças se reuniram com cartazes na zona norte de Ribeirão Preto. Na segunda-feira, os ônibus que buscam alunos da rede estadual não rodaram. A Secretaria da Educação disse que o contrato com a empresa acabou no fim de julho e o novo acordo teve o pregão suspenso. Os responsáveis reclamam que foram avisados em cima da hora. Chegou insustentável, porque as crianças merecem o ônibus, entendeu? Quem que tem R$ 5 para levar uma criança todos os dias à escola? Entendeu? Fica com uma situação horrível para as crianças. Após pressão dos pais, os ônibus que buscam os alunos voltaram a rodar na terça-feira. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado disse que o serviço foi normalizado e que o novo contrato vai ser publicado no Diário Oficial. Esses pais não ficaram aliviados, já que não sabem se o transporte vai continuar com normalidade. Na fala deles, fala que é temporariamente, né? Vamos ver. Hoje voltou por quê? Porque nós, pais, nos organizamos, né? Fizemos um protesto ontem, né? E vamos ver como que vai ser no decorrer daqui para frente. Nem estava preparado ainda direito, porque ele falou que tinha ônibus, aí vai voltar, tem, não tem. Falta comunicação com vocês? Falta. Muito ainda, não é pouco não, falta muito. Segundo o governo do estado, 2% dos alunos da rede estadual de Ribeirão Preto dependem do transporte escolar. Mas quem precisa, quando fica sem o coletivo, não consegue estudar. As crianças voltaram agora de férias, tiveram um mês praticamente, para chegar na semana que as crianças voltem para a escola e eles passem essa informação para nós. Assim. Então teve pais assim, que estavam desesperados, não sabia o que fazer. Sem o transporte não tem como você levá-la para a escola. Como é que eu levo de bicicleta? Eu levanto até 6 horas para trabalhar, ó. Não parei até agora. Este advogado diz que a falta de comunicação na rede estadual de ensino reflete o descaso do governo com a educação. Terrivelmente falha. Por WhatsApp, por exemplo, um pai tem que avisar o outro. Os pais nem estavam preparados para receber esse novo transporte. Não se sabe quem está fazendo esse transporte. Não se sabe o nome da empresa, o nome da pessoa, da pessoa que vai buscar as crianças. Isso gera uma tremenda insegurança. Como que faz? A educação sempre foi deixada de lado nessa administração. Além disso, o especialista alerta que os órgãos fiscalizadores precisam agir. O primeiro momento seria o Poder Legislativo, teria que fiscalizar os atos do Poder Executivo. Se não estiver funcionando, cabe aos pais procurar o Ministério Público. O Ministério Público tem que agir nesse sentido, tem que funcionar o transporte. Quais são os direitos desses pais? Eles podem recorrer de alguma forma, buscar alguma indenização? O que eles têm direito? Sim, com certeza. Podem procurar a Defensoria Pública ou até mesmo um advogado particular e buscar uma indenização. Até porque as crianças tiveram um prejuízo com a perda de uma aula, repentinamente. Será que o Estado, será que Ribeirão Preto não teve tempo hábil para resolver essa situação antes que o contrato anterior fosse encerrado? Samuel Santos para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no canal digital da Clube o José Eduardo de Oliveira, educador. José Eduardo, foi um dia de aula perdido, mas já é, de certa forma, um prejuízo para essas crianças, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com certeza, a gente de início tem que pontuar aqui que a gente tem que entender a indignação dessas famílias e ver o quanto o processo educacional ele é complexo, como ele não se dá só dentro do ambiente escolar. Como qualquer outra coisa que gira no entorno disso pode acabar prejudicando. A gente viu a pandemia acometendo um grande déficit de aprendizagem durante quase 2 anos. Agora, a simples falta do transporte público propiciado para essas famílias que, com certeza, não são diferentes da maioria da sociedade brasileira, devem estar passando por um momento econômico difícil. Isso vem impactar diretamente, vem agravar diretamente todo o impacto que a pandemia já provocou no processo ensino-aprendizagem. Então, quer dizer, faltou gestão, Na minha opinião, faltou gestão. A gente entende que pode ter havido algum problema burocrático, documental, da licitação, mas não poderia ter ficado sem em nenhum momento, já que é uma obrigação da Secretaria de Ensino, da Diretoria de Ensino, propiciar uma escola no entorno da casa desse aluno ou então oferecer o transporte público, coisa que ele não fez. Os pais relatam aí, na verdade, uma grande falta de comunicação. O quanto a falta de planejamento pode atrapalhar o desenvolvimento dos alunos?
É exatamente isso. Uma palavra-chave que o advogado comentou é a questão da insegurança, né? As famílias precisam sair para trabalhar, para viver o seu dia a dia, e isso gera uma insegurança, sem saber, por exemplo, se seus filhos vão ou não para a escola e vão ou não para a escola com quem. Ou seja, então eles estão com o ônibus da prefeitura, eles estão com o transporte terceirizado, particular, privado, quem está se responsabilizando por esse traslado, com essa ida, com essa volta, com o bem-estar das crianças. Então a palavra-chave é essa mesmo, é a insegurança que isso acaba gerando, quer seja numa escola, em toda uma rede. Então isso precisa ser verificado, o que foi que aconteceu, e cabe a nós aqui fiscalizar e não deixar que isso se repita. E nós estamos falando de famílias carentes, famílias que já sofrem uma dificuldade financeira, econômica enorme e aí não tem condição de pagar a passagem do transporte. Exatamente, quando a gente fala em escola pública hoje, a gente já está subentendendo de famílias de parte da sociedade que não têm condições financeiras adequadas. Então, elas realmente precisam dessa ajuda do poder público, quer seja vindo diretamente da prefeitura, do Poder Executivo ou da própria Secretaria Estadual de Educação, para poder garantir. A gente fala muito naquele ditado, né? Não basta só dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. É preciso ensinar a pescar, dar o peixe e também mostrar o caminho do rio, né? Então, agora, com a falta do transporte público, o próprio caminho do rio se perdeu para essas crianças. Ou seja, mais uma vez, é a classe social menos favorecida economicamente e socialmente que vem pagar o preço de um equívoco ou de um erro ou de uma má gestão nesse momento. O Estado diz que 2% dos alunos da rede estadual de Ribeirão dependem, então, desse transporte. Independente da quantidade, da porcentagem, fato é, todos devem ter acesso à educação. Exatamente, o problema não é quantitativo, 2% na totalidade do corpo discente, da quantidade de alunos que a gente tem na rede estadual, pode até ser um percentual pequeno, mas que seja uma escola, que seja, é só a gente pensar no seguinte raciocínio, e se nesses 2% estivesse incluído uma criança, um adolescente da minha família, da minha casa, né? Pertencente à minha realidade. Aí esses 2% deixam de ser 2% e para mim passa a ser 100%. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso envolve diretamente, isso acaba sendo aí até uma fala, vamos dizer assim, pouco empática, né, de quem se manifestou dessa forma, porque o problema não é a quantidade que ficou sem, e sim o problema que foi causado, o provável prejuízo educacional para essas crianças no que aconteceu em relação a um dia e caso isso venha a se repetir. José Eduardo de Oliveira, educador, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube, sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde a todos. Até a próxima.